Pai, Senhor, irmãs, mais uma vez a gente aqui. Agora, hoje a gente tá com a lição número 4, que tem como tema Sinta. Ela é um reforço da nossa lição número 6. Vocês lembram da lição número 6? A mulher virtuosa é sensível. Então, assim, ó, ser sensível, sentir, sinta, que é aqui a sugestão do livro é sinta. E ser sensível, como a gente estudou, e é um reforço desse assunto. Então, tem como versículo base para a nossa lição, Mateus 9,36. Diz assim, ó. Vendo ele viu, ele observou, ele se atentou. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Está em Mateus 9,36. Eu estava meditando nessa passagem, a sensibilidade de Jesus, ele podia, assim, multidão passando para lá e para cá, então ele teve essa sensibilidade de perceber. Então a Bíblia diz assim, ó, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas. E aí eu estava vendo, pesquisando, a gente vai falar muito sobre a palavra compaixão. Eu quero dar uma definição de compaixão, para a gente só saber melhor, né? Então, compaixão significa assim, ó, é um sentimento piedoso e simpatia para com a tragédia pessoal do outro, e é um impulso de ternura para com o sofredor. Isso é a compaixão. Misericórdia é, em resumo, também sentir a dor do outro e se condoer por ela. Isso é misericórdia. E a compaixão é sentir piedade, é um sentimento de simpatia pela dor do outro. É você sentir em você a dor do seu próximo. A gente vai falar, vai aparecer muitas palavras, então eu queria já deixar definido pra gente. Então fala assim, ó, na página 107. Sensibilidade é estar ciente do ambiente. É como ter um radar de pessoas feridas. Eu amei essa expressão, grifei aqui, que Jesus tinha esse radar, né? Nesse momento dessa passagem, ele tinha esse radar. Ele percebeu as pessoas feridas, porque a Bíblia fala assim, ó, elas estavam aflitas e exaustas, então elas estavam cansadas de, não só fisicamente, mas aquela aflição de alma. É observar, continuando, que alguma coisa está faltando ou não está bem nas pessoas ao redor e compreender o que precisa ser feito e agir para ajudá-la. Nesse momento que Jesus ele viu as pessoas, ele teve a atitude de ir ajudar. E uma outra coisa muito legal, deixa eu continuar essa leitura na minha Bíblia, para vocês verem só uma coisa que Jesus viu nessa passagem. Então, na minha Bíblia fala assim, ó. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A ovelha, ela não sabe andar sozinha, ela precisa de ajuda. Nós somos ovelhas do Senhor, Ele é o nosso pastor. E muitas vezes nós precisamos de ajuda. E aí ele continua assim, ó. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor, com letra maiúscula, da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Era muito comum a plantação, era muito comum no meio deles, assim, sempre acontecia. Plantava-se e via toda aquela colheita. E quando a colheita estava pronta, que olhava assim, tinha aquele campo pronto para ser colhido, tinha muito trabalho para fazer. Então era comum contratar pessoas, chamar amigos, chamar pessoas para trabalhar naquela colheita, porque ela estava pronta para ser colhida. Então o que Jesus, quando ele olha aquele monte de gente, ele olha e vê assim, ó, a colheita é muito grande. E os trabalhadores são poucos. Então ele fala assim, peça para o Senhor da colheita, mandar mais trabalhadores. Então assim, o coração quebrantado, o coração aflito dessas pessoas, era um terreno fértil e bom
para ser tratado com a palavra de Deus, para ser alcançado com a mensagem do Senhor. E poucas eram as pessoas para fazer tudo isso. E ele tinha esse radar, né, de pessoas feridas. E minha oração de hoje é que eu tenha esse radar, que você tenha esse radar para as pessoas feridas. E que a gente possa ser um trabalhador útil, atento e pronto para fazer uma colheita num campo propício, num campo pronto, porque o Senhor vai colocar no nosso caminho pessoas que estão precisando. E esse radar vai nos mostrar. Porque também não adianta a gente ir colher aquilo que não está pronto, aquilo que não está preparado. Às vezes as pessoas têm o coração ainda endurecido e a gente vai falar da palavra, não vai ser muito propício. Mas Deus vai preparar as coisas direitinho como elas têm que ser. O que a gente tem que fazer? Sinta. Se encher de Deus, que é que a gente vai ver já já, para a gente ter essa sensibilidade do nosso radar ficar sensível às pessoas feridas que o Senhor coloca ao nosso redor. Continuando aqui. Estamos falando de perceber e captar o sofrimento ou a ansiedade dos outros. É ter compaixão, é ter piedade, é ser compassiva, misericórdia e cheia de empatia. Aqui fala, ó, o que é empatia? É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente e de querer o que ela quer. Tem uma outra passagem também de Jesus que fala sobre a compaixão, né? Que Jesus teve. Tá em Lucas, eu vou abrir aqui. Ó. Compaixão e empatia eram as especialidades de Jesus. Olha só. Lucas 7, a partir do 11. Fala assim, ó. Quando a gente for fazer os estudos, deixa a sua Bíblia pertinho, para você estar acompanhando também a leitura aí da sua casa, tá bom? Fala assim, ó. Logo depois, foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então vamos imaginar o quadro e a situação. Ela já era viúva, e aquele era o único filho dela. Naquela época, na cultura daquela época, a mulher ela era cuidada, ela era suprida e toda a segurança dela estava no homem da família. No caso, o marido morreu, ela ficou viúva. Então sobrou só o único filho dela. Toda a segurança da velhice dela, de ser cuidada e amparada, no momento que ela nem conseguia mais trabalhar, estava no filho dela, que iria cuidar dela enquanto ela vivesse. Então, a presença daquele filho era toda a segurança que ela tinha e tudo que ela tinha. Porque, poxa vida, você vê, o filho era novo ainda, né? Perdeu o marido, vamos dizer, o marido mais velho. E vamos imaginar que naquela época não existiam hospitais tão especializados como a gente vê hoje. Então, a mortalidade era bem maior. As enfermidades, não existia antibiótico, não existia coisas, recursos que hoje a gente tem. Então, a morte era uma coisa muito comum, vamos dizer assim, né? Não era uma coisa assim tão, vou viver bastante, vou ter bastante recurso de medicação, não era. E aconteceu dela perder esse filho. E diante de todo esse contexto de cultura, ela estava totalmente desamparada. E ela era muito conhecida, eu imagino que ela era muito conhecida, porque uma grande multidão acompanhava o enterro com ela, sentia a dor dela. E Jesus vendo aquilo, né, a Bíblia continua assim, ó, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Ele sentiu a dor dela. Poxa, ela estava rodeada de pessoas. Ela estava cheia de gente ao lado dela. Mas a dor dela chamou a atenção de Jesus na hora. E a primeira coisa que ele chegou e falou, não chore. Porque ele viu o desamparo que ela estava. Então, o que ele fez? Depois que ele disse, não chore, ele tocou, aqui ó, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Essa sensibilidade linda que Jesus tinha, na hora certa, no momento certo. Quantos enterros Jesus não presenciou? Quantas situações Jesus não viu?
Mas esse daí chamou atenção, porque o coração dela tocou o coração de Jesus. A dor dela, ele sentiu. Tanto que ele chegou nela e disse, não chore, porque estava doendo nele. Então, assim, é uma coisa assim tão sobrenatural que a gente precisa ter de Deus. Não é só, eu vou ajudar, tal, mas tem que ser aquela coisa bem assim, sensível mesmo, na hora certa. Continuando aqui, fala assim, ó. Mas e as pessoas que têm doença ou sentimentos que não são facilmente notados ou detectados? Então, nesse momento ele viu aquela situação que era um enterro, mas existem pessoas que não estão aparentemente passando aquilo. Você olha assim, elas parecem até que estão bem. Aí é onde está a sensibilidade de Deus em nós. Essa sensibilidade ela é mais necessária, porque aparentemente a pessoa não tem nada. Ser uma mulher sensível a torna acessível e disponível. A gente estudou muito isso na outra lição. Ser acessível é uma pessoa que a pessoa pode contar e pode conversar e ela está disponível para você quando precisar. Então, a gente estudou isso bastante na outra lição. Ser acessível significa que as pessoas sentem que você é amigável e aberta para conversa. Lembra disso? Ser disponível é estar disposta, pronta e preparada. Nós também vimos isso. Se você está vivendo na plenitude da vida em Deus, será uma mulher sensível. E essa sensibilidade a fará uma mulher acessível e disponível. Só para a gente reforçar, tá? Porque a gente já estudou isso. Nós mulheres sabemos que a aparência pode maquiar muito conflitos e dores que existem em nós. Então, a gente sabe o que é sofrer calada, a gente sabe o que é não demonstrar, né? A gente tem muitas coisas que a gente tem que tocar a vida e a gente não pode deixar as coisas desandarem. Então a gente tem essa habilidade, mais do que nunca a gente pode ter essa sensibilidade para perceber a dor dos outros. As pessoas sem Deus são como ovelhas sem pastor, perdidas, aflitas e exaustas. Como você pode discernir melhor a necessidade daqueles que sofrem em silêncio e passam desapercebidos? Como? Como que a gente pode fazer? Aqui no livro tem umas sugestões. Primeiro, orar e pedir a Deus para que abra os seus olhos para essas pessoas. Segundo, você terá a meta de andar no Espírito para poder reagir e agir com amor absoluto, benignidade e bondade. Nós precisamos agir quando é necessário. Onde foi que eu anotei? Aqui, ó. Nós precisamos perceber e agir. Não só perceber e deixar. A gente tem que dar um passo em direção à pessoa. Sair da nossa zona de conforto. Saber o que dizer para a pessoa. Ou às vezes só ouvir, não é? Às vezes a pessoa só quer conversar. Assim como uma árvore produz frutos naturalmente, sem esforço, porque é da sua natureza frutificar, você só poderá manifestar sensibilidade e compaixão se você estiver inundado daquele que é sensível e compassivo, que é Jesus Cristo. Então, só quando a gente é cheio dele e sempre vai para esse rumo, se encher da presença e todas essas coisas do livro que a gente está aprendendo, elas vão fluir com mais facilidade. Você vai conseguir perceber melhor. A natureza de Deus é amor. E quando estivermos inundadas por essa natureza, amaremos as pessoas e, consequentemente, estaremos sensíveis à necessidade dela. Enquanto mais oramos, mais da natureza de Deus nós temos. E eu quero então orar com você essas palavras aqui e também a oração de sugestão. Então hoje a nossa aula não é tão longa, é um assunto reforço daquilo que a gente já estudou. Eu quero estar lendo essa oração de sugestão da página 108 e eu quero que você ore comigo e acompanhe aí no seu livro, tá bom? Para a gente pedir para Deus essa condição. Não é na nossa força, mas é na condição de Deus. Mas, irmã, você nem imagina a luta que eu estou passando. Às vezes eu nem tenho força para ajudar ninguém. Você vai ver que você tem muita força. E quando o Jó estava passando o pior momento da vida dele, foi quando ele orou pelos amigos.
E Deus honrou e mudou todo aquele quadro de Jó. Você vai ver que você tem muita força em você. E quando você fortalece outros, você se fortalece. Vem para você na hora. É impressionante como Deus nos capacita. Então, assim, ainda que você ache que tem pouca força, você pode dizer para Deus, Senhor, cria situação. Ainda naquilo que eu acho que eu não tenho nada, mas você tem muita coisa, irmã. A sua caminhada com o Senhor, até aqui, o Senhor já te deu muita condição de estar ajudando aqueles ao teu redor, ainda que você ache que você não tenha. Você tem sim. Tá bom? Vamos fazer essa oração? Acompanhe comigo aí, já na página 108, lá embaixo. Vamos orar assim, ó. Que aqui ela sugere assim, ó. Peça a Deus que abra os seus olhos. Então eu vou fazer uma oração seguindo aqui a sugestão, tá bom? Senhor, abre os nossos olhos para aquelas pessoas que estão doentes e infelizes, afligidas no corpo e na alma. Senhor, aumenta o raio do seu radar em nós e o nível da sua compaixão pelas pessoas. Que a gente tenha, Senhor, em nós aquilo que o Senhor teve, que o Senhor tem. Porque nós, humanamente, Senhor, a gente leva a nossa vida pensando só nas nossas coisas. Mas nos ajuda a ser diferente, Pai. Nos ajuda a perceber. Aumenta isso em nós. Nos ajuda também, Pai, a andar no Espírito para poder reagir e agir com amor absoluto, com benignidade e bondade, tendo em nós a sua essência, Pai. Assim como uma árvore produz naturalmente, nos ajuda a produzir naturalmente, Senhor, aquilo que o Senhor precisa que a gente produza para poder alcançar aqueles ao nosso redor. Ainda que muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, mas nós conseguimos porque é na tua força que nós fazemos, Pai. E é assim que nós nos fortalecemos, ajudando o nosso próximo. Nos ensina o caminho de entender que é assim que funcionam as coisas. Estamos nesse mundo, a gente não pode perder tempo. Grande é a seara, o trabalho é grande, Pai. E nós precisamos, Senhor, trabalhar nessa colheita. Muitos são os corações quebrantados, aflitos, sofridos, que estão prontos para o nosso agir. É tempo de nós agirmos, Pai. É tempo da gente se movimentar. Em nós que o Senhor espera esse movimento de ação, de agir e alcançar. Ó Deus poderoso, enche meu coração de compaixão e preocupação pelas pessoas que estão aflitas e desamparadas. Quebranta o meu coração até que eu consiga enxergar aquelas que precisam ser alcançadas com misericórdia, Pai. Quebranta o meu coração. Tira, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que impede de eu sentir, enxergar e me compadecer delas. Assim como o Senhor. Grande é a colheita, poucos são os trabalhadores. Que o Senhor veja em mim um trabalhador apto para trabalhar nessa colheita grandiosa, Pai. Oh, Jesus, envia trabalhadores também, Senhor. Oh, Pai, envia, Senhor, aquelas irmãs, Pai, quebranta todas as irmãs, Senhor, para que elas também vejam. A gente possa se ajudar umas às outras, os familiares, vizinhos e todos aqueles, Pai, que o Senhor colocar no nosso caminho. Oh, aleluia. Irmãs, embaixo diz assim, ó. Mulher, sinta. Sinta. E aí tem os versículos para meditação. Como tá o tempo aí, Esther? Dá tempo de ler os versículos? Diz assim, ó. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. E bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, está em Mateus 5:7. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Está no Salmo 145, 8 e 9. Maravilhoso é o amor de Deus, grandioso é o amor de Deus. Então, muitas são as ovelhas sem pastor, muitos são aqueles sofridos e perdidos. E olha, não é porque a pessoa sorri ou a pessoa está bem, ou a pessoa aparentemente está bem, que
Você nem imagina a luta que aquela pessoa está travando na intimidade dela ou no dia a dia dela. Então, que o Senhor nos dê sensibilidade. Eu creio que Deus já está dando sensibilidade. E a gente vai poder chegar nessa pessoa e dizer o que Deus está mostrando, ou de uma forma bem sábia, deixar um versículo, ou só se aproximar dela para que numa oportunidade ela possa se abrir. Deus vai dar sabedoria de uma forma bonita, linda, marcante na vida de muita gente, tá bom? Então que a gente sinta, que a gente seja útil, que a gente seja um trabalhador útil, esforçado nessa grande seara, e veja esse monte de ovelha que precisa da nossa ajuda, tá bom, mulher virtuosa de Deus? Fiquem na paz do Senhor Jesus.